Olá, pessoal! Estou de volta então para a gente começar a falar das instituições que compõem o terceiro setor. A primeira da qual a gente vai falar chama-se Organizações Sociais, ou OS, como a gente pode chamá-las. Vamos entender um pouquinho melhor de como se dá o vínculo delas com o Estado, como é que uma entidade se torna uma OS e quais são os benefícios. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. A OS é uma empresa, uma sociedade ou uma fundação privada, então pode assumir qualquer uma dessas formas. Basicamente, pessoa ou entidade privada, sempre privada. Mas a questão é que aqui não vai se ter busca por lucro, porque ele vai desenvolver uma atividade de interesse público e a gente não pode deixar que essa atividade seja prejudicada pela busca desenfreada pelo lucro, certo? Qual vai ser o vínculo com o Estado? Vai ser o contrato de gestão. Esse contrato de gestão, pessoal, ele é um pouquinho diferente daquele que a gente tem lá no primeiro setor, no setor estatal. Existe um tipo de contrato de gestão que as autarquias às vezes fazem para conseguir um pouco mais de autonomia. É feito ali no âmbito estatal unicamente. O único ente privado que vai celebrar contrato de gestão são as organizações sociais, ok? Então, separem um pouquinho. Se você já ouviu falar de contrato de gestão, deixe um pouquinho de lado, esse daqui é um pouquinho diferente. A celebração do contrato de gestão, que vai tornar uma empresa, uma organização social, uma empresa, uma sociedade, enfim, uma entidade, se tornar uma organização social por meio dele, vai ser discricionário, ou seja, mesmo que forem cumpridos todos os requisitos legais, pode ser que essa pessoa ou entidade não se torne uma OS, porque está dentro do campo de discricionariedade do Estado decidir se vai ou não celebrar o contrato de gestão, certo? Por que isso acontece? Qual é o interesse do Estado em celebrar o contrato de gestão? O Estado está querendo otimizar a eficiência pública. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai estipular algumas metas de eficiência para a organização social, para essa entidade que se tornou organização social. Então, ele vai estipular vários padrões de atuação, várias metas que essa OS vai ter que atingir. Então, é mais ou menos nessa lógica, este é o propósito do contrato de gestão. E qual vai ser o objeto desse contrato? Pode ser vários. Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura, saúde. A gente pode ter vários objetos, como vocês veem aqui. O que acontece depois da celebração do contrato de gestão? A empresa, fundação, associação, enfim, a ente privado que se tornou uma OS, ele vai poder ser contratado pelo Estado para prestar um determinado serviço mediante dispensa licitatória. Mas, professora, calma, isso daqui é para o contrato de gestão? Não, calma. Depois de celebrar o contrato de gestão, então existe um contrato de gestão entre uma entidade privada, que agora é uma OS, e o Estado. Aí o Estado ele quer contratar alguém para prestar um determinado serviço de saúde, por exemplo, aplicar vacinas em uma determinada região. Porque, enfim, eu não entendo muito de saúde pública, gente, só um exemplo, tá? Tentem abstrair se você tiver conhecimentos mais profundos nesse sentido. Imaginem que o Estado precisa contratar alguém para vacinar uma determinada região, porque, enfim, os hospitais públicos não estão dando conta. Nesse caso, ele tem uma OS que presta esse tipo de serviço e ele já tem um contrato de gestão com essa OS. Ele vai precisar fazer licitação aqui? Não, ele pode já contratar essa OS porque ela já está em relação com o Estado. Então, aqui temos dispensa licitatória, tá? Então, é neste caso. É o Estado contratando a OS para prestar um determinado serviço. Além disso, uma outra consequência do contrato de gestão é que essa OS, essa organização social, ela vai poder absorver a gestão de alguns órgãos da administração direta, ela vai poder absorver seus agentes, seus servidores, ela pode absorver alguns bens, alguma parte da receita e, inclusive, vai ter rubrica orçamentária própria. Então, pode ser que o Estado já direcione um dinheiro diretamente para essa organização social, diferente do que nós vamos ver depois, acontece com a OCIP. Absorver, pessoal, tenham cuidado, não transfere titularidade. Então, não é porque uma OS absorveu um bem público
que esse bem público agora é dela. Não, ela simplesmente está exercendo uma gestão sobre aquele bem. Não tem titularidade, nem tem domínio. É simplesmente a gestão. Ela está usando aquele bem, administrando e só. O bem ainda é do Estado, ainda é do ente público. Quando ela se torna OS, então, ela começa a receber dinheiro público, bens públicos. E mesmo que cumpra, pode ser que não se torne uma OS. Só lembrando que eu já falei de que é discricionário para o Estado. Se ela descumpre os termos do contrato, ela pode deixar de ser uma OS e voltar a ser uma pessoa jurídica de direito privado comum. E ela tem que atuar sem fim lucrativo, tá? Por receber dinheiro público, pessoal, essa é uma lógica que vocês vão ter em todas as entidades. Sempre que se recebe dinheiro público, vai haver fiscalização por parte do Estado, de alguma determinada forma. Aqui no caso das organizações sociais, o Tribunal de Contas, seja do Estado, do município, da União, dependendo de onde houver, vão fazer esse controle. A administração direta, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal, uma empresa pública dentro da qual está atuando essa OS, eles vão estar fiscalizando também. E, além disso, é necessário ter um conselho de administração interno. E nesse conselho de administração tem que estar presentes servidores públicos. E de onde vão vir esses servidores públicos? Uma das consequências do contrato de gestão é que a OS vai poder absorver servidores públicos. Então, esses servidores podem compor esse conselho, de administração que vai estar exercendo um controle interno da organização social. Além disso, ela vai ter o dever de licitar para contratar terceiros, mas aqui, pessoal, não é aquilo que eu falei para vocês do Estado contratando a OS. Aqui é a OS contratando um terceiro para prestar um serviço para ela. Nesse caso, ela vai ter dever de licitar. Mas, se for relacionado ao objeto, ao fim do contrato de gestão, neste caso, ela não precisa licitar por previsão expressa da Lei 8666. E essa é uma exceção que só se aplica à OS. Depois eu vou falar com vocês porque isso não se aplica às OCIPs. As OCIPs, mesmo quanto ao fim dela, ela vai ter que fazer licitação. Então, espero que vocês tenham entendido este primeiro ente que a gente estudou. Volto para falar com vocês sobre a OCIP em um instantinho. Até já!